Hoje nós vamos falar sobre fake news e aqui em estúdio nós estamos recebendo a pesquisadora e jornalista Débora Freire e também o sociólogo Bruno Pontes. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu já começo, Débora, com uma pergunta para você que está estudando justamente esse tema, fake news. O que são fake news? São notícias falsas, a tradução em inglês é essa, mas exatamente do que é que a gente está tratando? Cláudia, a gente está tratando de um fenômeno que não é novo, é um termo que ganhou popularidade nas eleições dos Estados Unidos em 2016, mas fake news é um boato, só que ele não é um boato para gerar comentários na vizinhança, ele é um boato para alcançar a mídia, né? Geralmente também para, no caso das redes sociais, angariar likes, compartilhamentos, enfim. Mas assim, não é um fenômeno novo, né? Inclusive tem livros, tem pesquisadores que falam que o boato é o meio de comunicação mais antigo do mundo, né? Mas assim, com as redes sociais principalmente, né, essas notícias falsas, essas informações falsas, elas ganharam uma publicidade, né, e uma dimensão muito grande e assim tem prejudicado instituições, a vida de muitos cidadãos, né, e as pessoas têm que ter um pouquinho de atenção para essas fake news. Você falou sobre os likes, os compartilhamentos. A intenção é fazer isso tomar uma dimensão maior, né? Logicamente. Mas quem espalha fake news não acaba desacreditado? Quer dizer, se você tem um site e dissemina fake news, as pessoas vão descobrir e vão deixar de lado. Então, qual é o ganho de quem cria fake news? Na verdade, Cláudia, as pessoas, principalmente no momento que a gente vive hoje, mas sempre as pessoas quando passam por alguma situação, elas sempre tentam buscar uma explicação, elas precisam de alguma explicação, por mais absurdas que sejam, né? Então, elas encontram essas explicações, enfim, nessas fake news e também assim, elas acabam acreditando e buscando essas informações nesses locais que produzem fake news, porque é como se essas informações concordassem com a visão de mundo delas. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, a gente sempre enxerga e lê aquilo que agrada. Né? A gente está falando já de pós-verdade, não é? Na verdade, a pós-verdade também é um fenômeno e a fake news é um produto desse fenômeno pós-verdade, porque a pós-verdade não é a mentira, como as fake news. A pós-verdade já é um fenômeno maior, né, que engloba aí outros, e a pós-verdade é a indiferença. A indiferença diante da mentira, a indiferença diante da verdade, a indiferença diante de buscar melhorias para a sociedade. A pós-verdade é isso, é um fenômeno maior. As fake news é um produto dessa pós-verdade. Então, assim, claro e é evidente que... Pós-verdade também é um fenômeno antigo? Na verdade, não, também, né? Mas também há alguns anos é que pesquisadores deram nome pós-verdade, né? E começaram a estudar melhor esse macro-fenômeno, vamos chamar assim. E principalmente devido às redes sociais. Né? As redes sociais, assim, foi realmente um boom. Um potencializador. Um potencializador, né? Tanto da pós-verdade como das fake news. E aí, devido a esse boom e essa atenção que a sociedade teve com esses fenômenos, os pesquisadores deram os nomes e começaram a estudar mais profundamente sobre isso. Uhum. Professor Bruno Pontes, qual é a história do boato na vida da sociedade, do homem em sociedade? Dentro do ambiente histórico das fake news e tudo mais, é porque de início algumas fake news deram muito certo. Né? Um dos maiores exemplos históricos são comentados entre o capítulo 16 e 18 da Ilíada, o famoso cavalo de Troia, né? Que foi o primeiro grande fake news que deu certo, porque é uma estratégia militar. As forças armadas de todos os países utilizam informações falsas para disseminar algumas informações, é chamado dentro da inteligência militar de contra-informação. Uhum. Então você joga uma informação falsificada para que gere um problema social, gere uma histeria coletiva, gere uma acefalia, uma falta de normatização ou talvez de principado, de patriarcal, de alguém que lidere a coisa. Então, porque isso fragiliza. Fragiliza a sociedade. Então, como eu vou utilizar o exemplo do cavalo de Troia, é que as fake news elas têm um intuito
né, da forma negativa, porque ela tende sempre a ser lançada com prejuízo. Ela é lançada com prejuízo a alguém, a alguma coisa, a uma instituição, a uma personalidade, seja ela física ou jurídica, e que isso cria implicações na história. Então, todas as sociedades utilizam dessa técnica, né, vingativa, criminosa, porque inclusive hoje é crime, né? Faz parte dos crimes cibernéticos. Hoje já em João Pessoa já tem uma delegacia especializada para trabalhar com notícias falsas e crimes cibernéticos, que hoje é crime, né? E a gente precisa estar antenado até que ponto também essas informações, o que está por trás dessas informações. Nós temos uma mania muito feia histórica no Brasil de não perguntar sobre certas coisas e aceitamos as coisas não filosoficamente, mas empiricamente. A gente escuta, acredita e fica por isso mesmo. E repete. Não, como tem uma máxima brasileira, né, que é política, futebol e religião não se discute sim, né, e a falta do discurso é o que deu onde nós chegamos até os dias de hoje. Então, o fake news ele vem na história como uma parte do tecido que tenta, de alguma forma, denigrir, menosprezar, diminuir ou criar situações que fragilizem algum grupo social. Professor, quais são os impactos negativos, quais são os prejuízos que as fake news podem trazer para a sociedade? Bem, a gente entra em algumas atmosferas e a gente precisa também selecionar pela questão etária, né? Nem todo mundo tem maturidade suficiente para receber determinadas informações, digeri-las e executá-las. Toda informação ela tem uma contrapartida de verificação até que se descubra se ela é verdadeira ou não. Esse tempo de não verdade, de não ciência do fato ocorrido, ele pode gerar, dentro da mente humana, várias consequências, né? Entre elas, outrora já discutimos sobre isso, a questão do suicídio, né? É de entender que essa falta de saber a realidade pode gerar dentro da pessoa doenças psicossomáticas, né? Depressão, né? Tentativas de suicídio, tentar se resguardar, inclusive do envolvimento social. E quando você pega um adolescente que não tem uma maturidade ainda para administrar determinados problemas, pode acontecer um escapismo, de não querer, para não tentar mostrar a sua imagem, a sua intimidade, né? Já tivemos casos aqui em João Pessoa, e muitos casos, de tentativa de suicídio, de pessoas se mudarem do município, de pessoas entrarem em depressão profunda, né? Que é perigoso, de pessoas irem tirar satisfações e acabar gerando um homicídio, né? E isso é uma consequência muito grave que acontece na juventude, na adolescência. Já para pessoas que já têm uma maturidade, estabilidade, isso pode encerrar um casamento, né? Casamentos são acabados, empresas podem chegar à falência por uma notícia falsa ou por uma informação passada indevida, e isso pode gerar muitos prejuízos, inclusive no ambiente governamental. Estamos no período de política e avaliar determinadas informações é importante porque a vida, né, pode ser maculada por uma informação que não é verdadeira e essa pessoa, para se levantar, é perigoso. E no Brasil o direito sempre tenta dizer que o ônus da prova é de quem acusa, mas na fake news é o contrário. O acusado é que tem que gerar provas para sua legítima defesa. E isso é que é perigoso. Eu queria fazer uma abordagem até pessoal, porque o senhor foi vítima de fake news, né? Sim, e isso foi muito Como perigoso. É que foi? Né? Eu venho para representar a instituição, uma faculdade do Ceará, e um grupo de professores de uma outra instituição, né, sabendo que eu tinha montado essa turma e acabou prejudicando a turma deles, jogaram nas redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, e-mails da determinada instituição de alunos, falando que meu diploma era falso, que meus orientadores não tinham me defendido, que a faculdade não tinha reconhecimento do MEC. Então eu tive que parar, porque isso me gerou muito prejuízo, ligações institucionais, né? A faculdade teve que enviar um advogado para cá, teve que entrar na mídia, então isso foi muito preocupante. Eu tive que entrar na justiça, mas perdi alunos com isso, né? A faculdade, de certa forma, que foi maculada em outros nomes, precisa ser reposto disso tudo e isso gerou prejuízo. Então, mas conseguiu identificar a fonte? Conseguimos identificar, hoje já existe um processo criminal administrativo, né? E a gente tem que lutar agora para reestruturar esse nome. Então, tudo foi provado, porém o fake news foi espalhado e tem pessoas que não me conhecem ou que não conhecem a minha história, infelizmente não sabem se é verdade ou não. Então, essas pessoas eu não tenho mais como resolver esse problema, porque foi o prejuízo dos danos morais e dos materiais também. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa aqui no Em Discussão, vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, ainda tratando de fake news.